versículo de número 7. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá conforme Deus propôs no seu coração. Não há limite. Aquilo que você sentir no coração, Deus estará corroborando, Deus estará confirmando. Amém, irmãos? Amém. Existem pessoas na televisão hoje que estão cobrando dízimo, diga dízimo. E ele diz que é 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Deus não quer isso, irmão. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu carro, Deus não quer seu apartamento. Deus quer o seu coração de adorador. Agora, o coração de adorador, ele conhece a necessidade da obra de Deus e não deixa a obra de Deus padecer necessidade. Amém? O versículo de número 9, como está escrito: espalhou e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Então, quem ajuda os pobres, quem ajuda os necessitados, Deus estará lembrando do seu ato eternamente. O salmista diz que aquele que se compadece do pobre estará emprestando a Deus. Você empresta alguma coisa para alguém que quer receber de volta? Sim ou não? Sim. E às vezes nunca recebe. E às vezes perde até a amizade. É ou não é? Agora imagine emprestar esse Deus que é dono de tudo. Nunca vai receber calote. Deus vai devolver e devolve muito mais do que você emprestou. Quem crê no poder dessa palavra? Uma irmã me trouxe 100 reais, está aqui no meu bolso. Ela prometeu faz uns 10 dias. E ela me procurou ali e disse: pastor, a minha cesta básica não tem limite, pastor. Se sobrar alguns centavos, alguns reais, o senhor me dá, que eu vou colocar no cofrinho da obra missionária. Olha o coração da obra de Deus. Eu estarei levando também, comprando a minha cesta básica que eu prometi. E sábado à noite, na nossa grande ceia, não perca a nossa grande ceia, primeira ceia do ano, os irmãos tragam pelo menos 1 quilo de um produto comestível para nós enchermos a mesa do amor. Se você não pode dar uma cesta básica para o necessitado, traga pelo menos 1 quilo de feijão, de arroz, 1 pacote, 2 pacotes de macarrão, açúcar. Amém, irmão? Eu não tenho nada disso. Traga 1 quilo de sal, também serve. Quem concorda com isso? Então, vamos abençoar a obra de Deus. Eu não falo de dinheiro para legislar em causa própria. Não estou puxando sardinha para a minha brasa, de forma alguma. Eu não estou falando de dinheiro para comprar imóveis, para trocar meu carro. Eu não preciso disso. Eu vim aqui para ganhar almas para Jesus. Quantos pastores já passaram nessa igreja? Quem lembra os nomes dos pastores? O primeiro, Moreninho Nunes. O meu nome? José Nunes. O outro? Benedito. Depois, pastor Pedrinho. Genival. Pastor Pedrinho. André. Joel. Pastor Joel que está na sede. Borges. Reverendo Eli. Pastor Eli. Isso. Quantos pastores passaram aqui? Inúmeros. Eles saíram, foram embora, mas a obra continua. Amém? Amém? No dia que eu for embora desta casa, esta obra vai continuar até a vinda de Jesus. Amém. Então o que vocês estão ofertando, dizimando e contribuindo, é para vocês mesmos. É para os filhos de vocês, para os futuros netos de vocês que concordam com essa palavra. Amém, amados? Amém. Então vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar em nome do Senhor, orar pelos dizimistas e ofertantes, orar pelos enfermos, orar pelos necessitados, orar pelos desempregados, por todos que necessitam a bênção do céu nesta noite para a sua vida. Aqueles que não podem se ajoelhar por qualquer dificuldade, pode continuar sentado, mas ore, olhos fechados,
Vamos clamar ao Senhor. Não se vive sem oração. A oração é o fôlego da alma. A oração é a chave do sucesso. A oração é a porta do avivamento de Deus. A oração é a chave, é a impulsão que move a mão de Deus sobre a terra. Nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença, Senhor, mais uma vez estamos aqui nesta noite, no Teu santuário, para Te glorificar e Te adorar em espírito e em verdade. E agora, meu Deus e meu Pai, estamos orando especificamente pelos Teus filhos, os Teus servos, que são dizimistas e ofertantes nesta casa. Senhor, te pedimos a Tua bênção de proteção. Não deixe que essa porta de emprego se feche, Senhor. Ainda que o Brasil passe por uma crise financeira, mas Tu és, Senhor, aquele que sustenta todas as coisas. O controle desta nação está nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, esses dizimistas. Não deixe que a porta se feche. Abençoa os ofertantes da Tua casa. Repreende todo espírito de prejuízo financeiro. Repreende as enfermidades, para que os Teus filhos, Teus servos, não tenham que gastar o seu soldo, o seu salário em medicamentos, no balcão das drogarias ou na porta dos hospitais. Ó meu Deus e meu Pai, venha operar maravilhosamente, venha confirmar a Tua bendita e poderosa palavra. Os Teus servos têm sido fiéis nesta área, como determina o Teu mandamento, porque isto é a ordenança da Tua palavra. Repreende o espírito do devorador, repreende o cortador, repreende o destruidor, repreende o migrador. Nenhuma praga chegue da porta da tenda do Teu servo e da Tua serva, no estabelecimento do trabalho dele e dela. Protege este salário, Senhor, e venha multiplicar conforme a Tua palavra determina. Multiplica a farinha da panela, multiplica o azeite da botija, multiplica o pão e o peixe na mão do Teu servo, na mão da Tua serva. Que esta semente, Senhor, ela venha frutificar aonde ela for lançada, aonde ela for jogada, aonde ela for plantada. Multiplique esta semente na mão dos Teus servos e traga proteção para esta vida. Em nome do Teu santo Filho Jesus Cristo, eu levanto o clamor e uno a minha voz e ergo as minhas mãos, juntamente com as mãos e as vozes do Teu povo nesta noite. Venha, Senhor, operar maravilhosamente. Venha novamente, Senhor, curar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão adoentados, que estão no leito do hospital, que estão no leito dos seus lares, nas suas residências. Vá ao encontro desta enfermidade e queima este mal. Repreende toda dor, repreende esta doença, em nome do Teu santo Filho Jesus Cristo. Ó meu Deus e meu Pai, eu oro também pelos Teus filhos e filhas que têm parentes, ó Senhor, que estão passando por tormentos espirituais, que estão passando por possessão, espírito das drogas, espírito do alcoolismo, espírito de suicídio, que seja repreendido nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Quantos dos Teus filhos que têm parentes que estão sendo atormentados por espíritos malignos, espírito da violência, da agressão, espírito da discordância dentro do lar, seja repreendido nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, liberta estas vidas, liberta estas almas, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Ó meu Deus e meu Pai, eu te peço a Tua bênção para este irmão e esta irmã que tem um companheiro, que tem a esposa, o esposo que não acompanha para a igreja, que não tem prazer de vir aos cultos, que ainda não foram alcançados pela Tua gloriosa salvação e pela Tua graça bendita. Senhor, traz a luz da salvação para esta casa. Senhor, completa a obra dentro deste lar, porque a Tua promessa diz
que a bênção é para toda a família, é para toda a casa. Entra com salvação desta noite, liberta da incredulidade, liberta do vício, liberta da opressão maligna, que haja uma bênção completa dentro deste lar, que haja uma bênção completa dentro desta família. Meu Deus e meu Pai, a tua igreja está prostrada no teu altar, está rendida no teu santuário, porque cremos na tua providência, porque cremos no teu agir, porque cremos que o Senhor é vivo e está presente nesta noite em nosso meio. Inclina-te, Senhor, estende as tuas mãos poderosas para ouvir e para atender o nosso clamor. Atende a petição da tua serva, atende a oração do teu servo. Venha nesta noite, Senhor, com salva de prata, como diz a tua palavra, e levar no incenso as nossas orações na tua presença. Venha nesta noite, início deste ano, atender nossos pedidos de orações. Quantas necessidades no meio do teu povo, mas tu és poderoso. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece a nossa necessidade. Inclina-te neste momento para atender a oração do teu servo e a oração da tua serva também. Eu te apresento, Senhor, os teus filhos que estão viajando, aonde eles estão neste momento. Livra de todo mal, livra, Senhor, dos acidentes, livra das tragédias e traz esta família em paz para os seus lares, para dentro das suas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E crendo, Senhor, que receberemos a tua bênção, e cremos, Senhor, que o Senhor estará atendendo os pedidos de orações. Nós te agradecemos desde já, prostrado no teu altar, com um cântico de fé e de vitória, que o Senhor é poderoso para nos atender. E eu te peço, Senhor, encerrando a oração desta noite, atenda a oração do teu povo aqui em Valparaíso, atenda a oração da tua igreja aqui nesta cidade. Venha abençoar os nossos vizinhos, os vizinhos da direita, o vizinho da esquerda, os vizinhos da frente e os vizinhos que estão aqui atrás. Senhor, entra com salvação também nesses lares, entra com conhecimento, Senhor, da tua palavra nessas mentes. Enche esta casa de vidas, de almas, para ouvir e aprender a tua poderosa palavra. Ó meu Deus e meu Pai, eu encerro esta humilde oração, crendo e agradecendo que a vitória é nossa, pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém e amém. Mais grato a ti, Senhor, mais humilhado e cheios de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Meus irmãos, eu quero só orientar vocês, aqueles que sentiram que Deus tem falado consigo, que receberam uma bênção durante esses 12 dias de clamores. Não tenham timidez. Tem pessoas que têm vergonha de vir à frente, de agradecer, de contar um testemunho. Não, irmãos, quando você ganha um presente, seja um sapato, um relógio, uma roupa, está na caixa, naturalmente a primeira coisa que você faz quando ganha um presente é tirar o laço, tirar o papel, abrir a caixa, abrir a sacola, tirar o presente, e você vai mostrar para as pessoas mais próximas, pessoas que mais você ama. Olha, estou feliz, olha o que eu ganhei. É assim ou não é? Então, nós recebemos bênção do céu, do nosso Senhor. Não há por que ter timidez para não mostrar, não revelar e não falar do que Deus tem feito na nossa vida. Você lembra da história do Gadareno domingo, sim ou não? Queria entrar no barco. O Senhor disse: não, já te libertei, já te abençoei, porque a obra do Evangelho
É a maior obra de inclusão social. O homem não tinha família, não tinha casa, morava nos cemitérios. Aí Jesus disse: já está tudo resolvido. Liberto, salvo, purificado, vai para a tua casa e conta para os teus como grandes coisas Deus te fez e como teve misericórdia de ti. Quem não tinha casa, já voltou para casa. Quem era o zero à esquerda, já era templo e morada do Espírito Santo. Quem tinha como destino uma lata de lixo, agora se tornou o primeiro missionário da cidade de Gadara. Saiu pelas ruas e pela cidade, mostrando o presente que ele ganhou, a libertação de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e adorar ao Senhor com o grupo de louvor. Glória a Deus. Rompendo em fé. Maravilha.